A Bíblia Sagrada é o livro mais magnífico que existe em todo o mundo. Estudá-lo é um privilégio que Deus nos concede, e poder compartilhar esse conhecimento de forma individual ou até mesmo em sala de aula é uma grande bênção da parte de Deus para as nossas vidas. Estamos avançando em nosso estudo sobre a Bíblia. Com muita pesquisa e dedicação, vamos chegar até o final. Na aula de hoje, falaremos sobre o primeiro livro de Crônicas. Não esqueça de se inscrever e acionar as notificações. Deixe sempre um joinha para ajudar o canal e faça um comentário sobre a aula de hoje. Vamos à nossa aula. A paz do Senhor Jesus, querido aluno da Escola Bíblica, seja bem-vindo, querido professor da Escola Bíblica Dominical. E a você também que nos acompanha neste canal, seja muito bem-vindo. É um prazer estar aqui para juntos aprendermos um pouco mais acerca da Palavra de Deus. Hoje, mais uma pré-aula. Iremos falar sobre o livro de Crônicas, ou melhor, o primeiro livro das Crônicas. Vamos falar sobre a importância da genealogia e vamos falar sobre a questão da adoração a Deus. Fique até o final desta aula, eu tenho certeza que você vai gostar muito do conteúdo que será apresentado aqui nesta oportunidade. E se você deseja adquirir este conteúdo, estarei disponibilizando para download nas descrições deste vídeo, onde você poderá fazer o download. Ou estarei também enviando para a sala dos professores. Lembrando a você que não é inscrito no canal, inscreva-se em nosso canal, nos dá essa força para que o canal O Professor continue crescendo. Deixe o seu comentário, deixe o seu joinha, compartilhe com outras pessoas e vamos à nossa aula de hoje. A primeira coisa que podemos mencionar sobre este livro, o livro de Crônicas, é acerca do seu nome. Crônica é um nome cristão que foi dado por Jerônimo no 4º século da era cristã. Sugere fazer um registro cronológico da história sagrada. Esses dois volumes, o primeiro livro e o segundo livro de Crônicas, na Bíblia hebraica, ele compõe apenas de um único volume. Também sugere-se o nome de Atos dos Dias, ou até mesmo Atos dos Tempos. Os tradutores gregos denominaram este livro de Paraleipômena, que quer dizer coisas esquecidas, considerando um suplemento ao livro de Samuel e ao livro de Reis, que dentro da Bíblia hebraica compõe-se apenas de um único volume. Então nós entendemos que o livro de Crônicas ele remonta um tempo de Samuel, Saul, Davi e Salomão, abrangendo todos os pormenores deste período. Por isso que ele é chamado também de coisas esquecidas. O escritor do livro de Crônicas, ele se preocupou em trazer uns pormenores das histórias que já foram narradas. Por isso que ele fala-nos sobre coisas esquecidas ou coisas deixadas para trás, como foi o nome que os tradutores gregos deram para Crônicas. Bom, já mencionando acerca da autoria, quem escreveu o livro de Crônicas? Ele é considerado uma literatura que tem o seu escritor como anônimo. Porém, a tradição judaica atribui toda esta obra literária a Esdras, o sacerdote. A tradição judaica usa como base para dar autoria a Esdras exatamente pelo conteúdo literário que compõe o livro, e a sua visão sacerdotal e o propósito do livro, que faz com que eles entendam que tenha sido Esdras quem escreveu este livro. Devido à comparação literária, escriturística, até mesmo aquilo que nós chamamos dentro da literatura de vícios de escrita ou vícios de linguagem, características de expressões, que podemos dizer que foi Esdras quem escreveu o livro de Crônicas.
Se você reparar nos dois versículos finais de Crônicas, 36, no versículo 22 e o versículo 23, esses versículos são iguais aos versículos encontrados em Esdras, capítulo 1, versículo 1 e o versículo de número 2. Acompanhe junto comigo esta particularidade da literatura de Crônicas e de Esdras. Segunda Crônicas, capítulo 36, versículo 22 e 23, nos diz: Porém, no primeiro ano de Ciro, rei de Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor pela boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo: Assim diz Ciro, rei da Pérsia, o Senhor Deus dos céus me deu todos os reinos da terra e me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém, que está em Judá. Quem há entre vós, de todo o seu povo, o Senhor seu Deus seja com ele e suba. Agora observe o mesmo texto em Esdras, capítulo 1, versículo 1 e 2, que vai nos dizer: No primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor pela boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual faz passar pregão por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo: Assim diz Ciro, rei da Pérsia, o Senhor Deus dos céus me deu todos os reinos da terra e me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém, que está em Judá. Como podemos observar, tanto em segundo livro de Crônicas 36, 22 e 23, como Esdras, capítulo 1, versículo 1 e 2, os textos praticamente são iguais. Por causa destas pequenas particularidades, atribui-se a Esdras a autoria do livro de Crônicas. Temos que lembrar você, querido professor, querido aluno, que tudo isto é uma tradição judaica. Os judeus utilizam-se dessas pequenas particularidades para atribuir a autoria de Crônicas a Esdras. Mas se você for pegar qualquer Bíblia de estudo que nós temos, estará lá, autoria anônima, porque muitos estudiosos preferem deixar como anônimo o escritor de Crônicas, exatamente porque não se sabe com exatidão quem realmente escreveu este livro tão fabuloso que é o livro de Crônicas. Já falando sobre Esdras, bom, já surge a pergunta, né? Quem é Esdras, professor? Esdras era um sacerdote e um escriba. O seu nome é uma abreviação da palavra hebraica Azayahu, que significa aquele que ajuda, ajudador, auxiliador. Muitos estudiosos acreditam que Esdras ocupou um local de destaque dentro do governo e que a expressão escriba não diz respeito apenas à sua habilidade de escrever, mas também fazendo menção a uma autoridade do governo aonde ele estava. Provavelmente ele poderia ser um grande secretário do rei. Esdras teve uma participação muito importante na vida do povo judeu. Ele foi enviado para Jerusalém no ano de 458 a.C., pelo rei Artaxerxes I. A sua ida lá em Jerusalém foi para fazer uma avaliação da vida social do povo, civil, religiosa do povo. Através deste relatório, o rei saberia muito bem o que iria fazer para as grandes reformas daquela sociedade. Esdras foi bem sucedido na sua missão. Ele trouxe do cativeiro o grupo que desejava voltar para Jerusalém com a permissão do seu governador, Artaxerxes, que este trouxe uma grande reforma religiosa, civil, social
para o povo. Esdras teve uma enorme participação. Além de ser um homem extremamente sábio, um homem muito habilidoso com as palavras, Esdras foi um grande líder de caravana que subiu do cativeiro para retornar à terra de Jerusalém. Então, esta é um pouco da história, da importância da vida deste homem para o povo judeu e também para os relatos contidos no livro de Crônicas. Vejamos agora um pequeno esboço sobre o livro de 1 Crônicas. Do capítulo 1 ao capítulo de número 9, nós encontramos as genealogias. Do capítulo 10 ao capítulo de número 12, nós encontramos relatos sobre a vida de Davi, que sobe ao trono. Do capítulo 13 ao capítulo 28, nós encontramos o relato do reinado de Davi. E, por último, o capítulo de número 29, nós já encontramos Salomão subindo no trono. O que podemos ver é que o livro de 1 Crônicas, ele relata fatos que já aconteceram lá em primeiro livro de Samuel, segundo livro de Samuel, primeiro livro de Reis, o segundo livro de Reis, que retratam, mostram, descrevem estes mesmos acontecimentos. Porém, lembramos que os tradutores gregos deram um nome, um apelido para este livro, chamado o Livro das Coisas Esquecidas. Particularidades que nós encontramos apenas em Crônicas e não encontramos nestes outros livros, como Samuel e Reis. Por isso que este livro é muito importante para a história do povo judeu. Não apenas por isso, mas também por causa da genealogia. Professor, o que é genealogia? O professor responde: genealogia é algo tão importante para todos nós, em especial para o povo judeu. A árvore genealógica é um modo como é feita uma pesquisa para saber quem são os seus descendentes, quem são os seus pais, os seus bisavós, os seus tataravós, quem são os netos, os bisnetos, os tataranetos, quem é os patriarcas, as matriarcas que compõem toda a sua família. Por isso que é algo importante, para se saber de qual família a pessoa pertence, é criada ou gerada a árvore genealógica. Com base nisso, com base nessa importância da genealogia, podemos entender, compreender por que Esdras decidiu começar o livro de Crônicas com genealogia. Se você pegar aí a sua Bíblia e folhear aí o primeiro capítulo, você vai até o capítulo de número 9 e você só vai encontrar lá genealogia. Fulano gerou fulano, que foi filho de fulano, pai de fulano. São praticamente 9 capítulos apenas de árvore genealógica. Nesta genealogia existe apenas exceção. Uma exceção delas é Zebulon e Dan. Essas duas árvores genealógicas não foram traçadas dentro desses capítulos. A organização de toda essa árvore genealógica está mais focada em 3 grandes tribos, entre elas Levi, Benjamim e Judá. Agora pense junto comigo. Esdras foi um líder de caravana, aquele que foi lá no cativeiro, trouxe aqueles que queriam subir do cativeiro e voltar para a sua terra, mas como restabelecer o culto e a adoração a Deus se eles não soubessem quem era quem, da linhagem de quem, porque só poderia oferecer sacrifícios quem fosse da linhagem sacerdotal. Só poderia manusear os utensílios do templo quem fosse da linhagem do povo de Levi. E como eles saberiam de que linhagem, ou de que tribo, ou de que família, né, eles iriam ser se Esdras não tivesse feito
uma apurada pesquisa sobre a genealogia de todos os descendentes que subiram do cativeiro. É óbvio, com a exceção de Zébulon e Dan. O objetivo de Esdras em trazer essa genealogia e deixar de fora apenas Zébulon e Dan foi para trazer confiança àqueles que estavam retornando à terra, a sua terra, Jerusalém, para que eles pudessem ter convicção, certeza, confiança de que quem estava oferecendo o sacrifício era realmente de uma linhagem sacerdotal. E quem realmente estava mexendo nos utensílios era realmente da tribo de Levi. Esta genealogia, esses 9 capítulos que Esdras faz, traz essa certeza, essa confiança na adoração, e aí é onde é restaurado o culto a Deus, é restaurado a adoração a Deus com tranquilidade de consciência e sabendo que Deus estaria aceitando os sacrifícios de cada um deles. Falando de adoração, no primeiro livro de Crônicas é relatado um fato histórico de que Davi traz a arca novamente para Jerusalém. Esta parte corresponde ao 4º capítulo da nossa lição. Davi traz a arca para Jerusalém. Nestes capítulos, aqui é um exemplo claro de que Crônicas não é apenas uma repetição dos fatos históricos que se sucederam lá em Samuel e Reis, mas está aqui um fato histórico que não é encontrado nesses livros, está aqui apenas em Crônicas. Após Davi consultar os grandes líderes nacionais da sua época, eles concordam em trazer a Arca da Aliança de volta para Jerusalém. A Arca da Aliança estava em uma localidade chamada Kiriat Jearim. Ela estava lá por volta de 70 anos. Mas agora Davi quer trazer esta arca para Jerusalém novamente. E é neste período que acontece um fato muito triste. Davi pega a arca e coloca a arca num carro de bois, algo que não era recomendado pela palavra de Deus. E ao tropeçar os bois, Uzá estende a mão para segurar a arca. E no mesmo instante, a ira de Deus se acendeu contra Uzá e Uzá morreu por tocar a arca. E Davi se entristeceu tanto que chamou aquele lugar de Pérez Uzá. Uzá morre exatamente porque ele toca na arca e também porque a forma como estava sendo conduzida a arca não era uma forma orientada por Deus. Segundo a lei de Deus, registrada em Números, capítulo de número 3, versículo 17, vai nos falar exatamente assim: são estes os filhos de Levi pelos seus nomes, Gerson, Coate e Merari. São exatamente estas famílias que Deus designou para que fossem levados os utensílios sagrados da casa do Senhor. Em especial, os coatitas, que eram responsáveis por carregar a arca em seus ombros, através das varas que eram utilizadas para levar a arca. Nem eles poderiam olhar e nem tocar nas coisas sagradas, nas coisas santas ao Senhor, para que eles não viessem morrer. Uzá não fazia parte de nenhuma destas famílias. A arca de Deus jamais poderia ser transportada da forma como foi transportada, em um carro de bois. Ela deveria ter sido conduzida a Jerusalém pelos coatitas, nos ombros dos coatitas, através das varas que ficavam nas laterais da arca, conforme aparece aí para você. Um fato bem interessante que é registrado no primeiro livro de Samuel, no capítulo 6, no versículo de número 9, vai narrar a história de que 70 homens morreram
apenas por olhar para dentro da arca. Aproximadamente 70 homens morrem só de olhar para dentro da arca. Deixa eu lhe perguntar uma coisa. Tradicionalmente, nós falamos que Uzá morreu porque desobedeceu a ordem de Deus. Uzá sabia muito bem deste fato ocorrido no primeiro livro de Samuel, capítulo 6, versículo 19. Deixa eu lhe perguntar uma coisa para nós pensarmos um pouco. Existe uma linha de pensamento dentro do judaísmo. Muitos rabinos defendem que Uzá não morreu, mas doou a sua vida, entregou a sua vida, deu a sua vida. Porque sabendo Uzá de que 70 homens haviam morrido apenas por ter olhado para dentro da arca, o que não aconteceria se esta arca tivesse caído e a tampa do propiciatório tivesse aberto a arca? Lembrando que Davi estava junto e uma grande multidão junto com ele. Vale a pena pensar sobre isso, porque para os judeus, Uzá não foi nenhum infrator, porém, ele entregou a sua vida para poupar a vida do seu rei e de todos os seus servos que estavam ali naquele momento. Isto é o que os judeus acreditam. No livro de 1 Crônicas, também menciona acerca do desejo de Davi em construir um templo ao Senhor. Enquanto o texto bíblico vai nos dizer que Davi morava em casa de cedro e quando ele observou e viu a arca de Deus em uma tenda, Davi teve o desejo de construir um local para que a arca de Deus pudesse repousar. Mas Deus o proibiu de construir o templo, porém, firmou o seu reinado, firmou a sua dinastia para todo sempre e permitiu que o seu filho Salomão construísse o templo. O templo, conhecido como Templo de Salomão, é uma das grandes maravilhas que já existiram no mundo. Era uma obra magnífica, uma obra linda, com muito trabalho, muito ouro, muitas pedras preciosas se encontravam neste templo. Não era uma obra pequena, mas era uma obra suntuosa e que trouxe a admiração do mundo inteiro. Mesmo Deus proibindo Davi de construir o templo, Davi preparou tudo o que era preciso, organizou tudo o que era preciso para que quando Salomão, seu filho, reinasse, pudesse construir o templo e pudesse colocar em ordem tudo aquilo que seu pai Davi já tinha organizado. Salomão foi exatamente o que ele fez. Davi, seu pai, deixou tudo pronto para que Salomão pudesse organizar tudo conforme seu pai havia planejado. E olha que de planejamento e estratégia Davi era perito. Além de ser perito em estratégias, Davi também era um excelente músico. E ele instituiu todas as funções dentro do templo, inclusive os louvores ao Senhor. Foi ele quem introduziu os louvores no culto e começou a adorar a Deus. Quando seu filho Salomão reinou no lugar de Davi, ele já pegou o reino com tudo pronto, com tudo organizado, com tudo planejado, com tudo já arquitetado. E com isso, Deus confirma o reinado de Davi para todo o sempre. É tão importante isso porque Jesus ele vem de uma linhagem sacerdotal. Jesus ele vem de uma linhagem de Davi, da tribo de Judá. E isso nos traz uma convicção, uma certeza de que todo o relato que está na Bíblia Sagrada
é um relato fiel e verdadeiro. O livro de Crônicas, ele é fabuloso porque ele nos traz grandes minúcias acerca do reino vindouro de Jesus. Jesus é o grande rei que virá reinar sobre a terra. E ao reinar sobre a terra, estaremos aos seus pés, o adorando e o glorificando para todo sempre. Ficamos por aqui em nossa aula. Eu espero que você tenha gostado da aula de hoje. Aqui foi uma prévia, praticamente, dos pontos importantes da nossa lição, mas estude mais a fundo o livro de 1 Crônicas e eu tenho certeza que você vai aprender muito mais coisas. Ficamos por aqui. Lembrando a você, deixe um comentário aí embaixo, deixe o seu joinha, compartilhe esta aula com outras pessoas e, se não é inscrito no nosso canal, inscreva-se em nosso canal. Agradeço a você que já é inscrito e eu lhe convido, se você não for, a se inscrever. O PDF você pode baixar no link que tem aí embaixo na descrição deste vídeo, ok? Ou então lá na sala dos professores. Que Deus te abençoe. Ficamos por aqui. Até breve. Você me vê no próximo vídeo. Que Deus te abençoe.